Nós entendemos como infertilidade conjugal aquele casal que está tentando engravidar há pelo menos um ano. Após esse período, o que nós fazemos normalmente é começar a investigar. Nós sabemos que 80% dos casais que mantêm relações sexuais frequentes durante esse período de um ano conseguem uma gravidez. E, portanto, 20% desses casais que não conseguiram uma gravidez merecem uma pesquisa de infertilidade. Hoje nós podemos classificar, a grosso modo, de que 30% dos casos são exclusivamente da mulher, 30% exclusivamente do homem e 30% existe uma associação de fatores, tanto do homem quanto da mulher. 10% desses casos, portanto, são casos em que nós investigamos o casal e nós não conseguimos chegar a um diagnóstico e, portanto, classificamos esse casal como esterilidade sem causa aparente. Bom, os exames da mulher, o que nós pedimos como que nós chamamos de propedêutica básica, que são os exames básicos que é da primeira consulta na mulher, nós procuramos investigar a anatomia pélvica, ou seja, os órgãos pélvicos na sua anatomia, portanto, o exame preferencial seria uma histerosalpingografia, ou seja, um exame que você coloca contraste dentro do útero e esse vai migrar através das trompas e assim nós podemos ver a integridade do aparelho reprodutor feminino no seu interior. Portanto, o interior da cavidade uterina e o interior é a permeabilidade das trompas. Pedimos ainda os exames hormonais, e aí existem várias formas de solicitar esses exames. Normalmente nós pedimos exames durante o ciclo, porque a mulher tem um ciclo hormonal variável. Então, portanto, pedimos os exames de hormônio, que são exames de sangue, no 3º dia, 20º dia e 23º dia. E associamos outros hormônios que estão correlacionados à infertilidade, como exames de prolactina e exames da tireoide. Fazemos também os exames de sorologias básicas, que são as doenças sexualmente transmissíveis, porque algumas delas podem acarretar a infertilidade. O que nós entendemos como a normalidade são espermogramas ou exames do sêmen, em que você tem acima de 15 milhões de espermatozoides por cada ml ejaculado. Um homem normal ejacula, em média, acima de 1,5 ml. A varicocele nada mais é do que varizes que circundam o testículo. O testículo, ele vive em um ambiente mais baixo da temperatura corporal. E, portanto, quando existem essas varizes que circundam o testículo, esse testículo vai trabalhar numa temperatura maior e, portanto, pode começar a haver problemas na produção do espermatozoide, ou seja, espermatogênese. Portanto, todos os fatores correlacionados a um espermograma, que é uma análise seminal, eles podem vir alterados, como volume, número, motilidade, que é a forma que ele se move, e a morfologia, a forma dos espermatozoides. O tratamento eu costumo dizer que é o mais rápido. Por quê? Porque o tratamento começa assim como num ciclo espontâneo da mulher quando ela menstrua. Então, independente do tratamento que a gente faça, ele começa quando a mulher menstrua. Nós temos basicamente 3 tratamentos que a gente usa, sendo 2 de baixa complexidade e 1 de alta complexidade, e assim que nós dividimos. Os tratamentos de baixa complexidade nós podemos resumir em coito programado, ou seja, muitas vezes induzimos a ovulação ou controlamos a ovulação dessa mulher, e para que a gente possa saber exatamente qual é o período fértil, e aí solicitamos a intensificação das relações sexuais desse casal. Então, isso chama-se coito programado ou coito orientado. E ainda como baixa complexidade, a inseminação intrauterina. Induzimos a ovulação para sabermos exatamente o dia da ovulação. Nesse dia, o homem colhe o sêmen, nós processamos esse sêmen, portanto, melhoramos esse sêmen, concentrando um número muito grande de espermatozoides num volume baixo, espermatozoides esses de boa qualidade, e colocamos no interior do aparelho reprodutor feminino, causando assim provavelmente o encontro dos gametas, ou seja, dos espermatozoides com o óvulo. Já o tratamento de alta complexidade seria a fertilização in vitro com suas variações que existem dentro das técnicas laboratoriais.
para a fertilização in vitro nada mais é do que induzimos a ovulação, e aí nós temos uma indução mais severa, porque precisamos trabalhar com mais óvulos, colhemos esses óvulos no mesmo dia que é colhido o sêmen, e no laboratório se faz a fertilização, essa que pode ser colocado o óvulo em contato com os espermatozoides, ou mesmo identificamos os espermatozoides normais e injetamos eles dentro do óvulo para provocar a fertilização. Uma vez que nós temos esses óvulos fertilizados, aí classificamos como pré-embriões, existe um acompanhamento que pode variar de 48 até 120 horas e transferimos esses embriões no momento oportuno para a mulher. A transferência embrionária, até por questões éticas, como o Código de Ética Médica nos permite, nós transferimos o número de embriões máximos dependendo da idade da paciente, da mulher. A mulher com idade até 35 anos poderia transferir no máximo 2 embriões, de 36 a 39 anos no máximo 3 embriões e mulheres acima de 40 anos no máximo 4 embriões. Ele varia exatamente em relação à técnica que nós estamos aplicando. Então, as técnicas de baixa complexidade, como um coito programado, ele é muito variável, isso porque o que vai onerar são os exames de ultrassom que nós vamos ter que fazer, todo o acompanhamento médico, eu acredito em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 no máximo. Claro, isso pode variar de clínica para clínica. Uma inseminação intrauterina com medicamento e tudo, nós calculamos em torno de R$ 3.500 a R$ 4.500, isso pode variar com a quantidade de medicamentos que se usam, e uma fertilização in vitro, os custos eles são bem maiores, porque, por exemplo, só de medicamento, mais ou menos em torno de 5 a 8 mil reais só de remédio. O total do tratamento, com todos os exames de ultrassom, laboratório, enfim, nós calculamos uma média de 18 a 20 mil reais, mais ou menos. Isso é variável de clínica para clínica, por várias razões. Na realidade, nós não temos leis para doação, né? No Brasil nós temos leis, mas nós seguimos o Código de Ética Médica, esse código feito pelo Conselho Federal de Medicina. O que nos orienta, que é orientado, é que uma mulher, para ser doadora de óvulo, ela tem que ter menos de 35 anos e o homem, se possível, menos do que 40 anos. Então, essas são as regras que nós utilizamos. É bom entender que o Código de Ética Médica deixa muito claro que uma mulher, para ser doadora de óvulo, ela não pode ser uma doadora espontânea simplesmente porque ela quer, e sim deve ser uma paciente que está sendo submetida a um tratamento de fertilização in vitro, e por ela ser jovem e muitas vezes não ser o fator de infertilidade ela, e sim o marido ou qualquer fator que não comprometa a reprodução dela na sua qualidade celular, por exemplo, dos óvulos. Então, essa paciente seria a doadora de óvulos no Brasil. No Brasil, infelizmente, nós não podemos ter doadoras, ou seja, a mulher ela se coloca à disposição para ser uma doadora, né? Até porque no Brasil não se pode ser remunerada por doação nem de sêmen nem de óvulo, diferentemente de outros países que as mulheres elas doam e recebem alguma ajuda de custo para isso. No Brasil isso é proibido. Pode, a doença sexualmente transmissível é uma das causas de infertilidade, pois elas podem levar a alterações na anatomia pélvica, por exemplo, como uma clamídia ou mesmo uma tuberculose, pode obstruir as trompas, uma infecção, e aí pode levar a um distúrbio, a uma infertilidade, até porque você interrompe o trajeto desses gametas. E no homem também, as doenças infecciosas no homem também pode causar lesões dos túbulos seminíferos ou mesmo da produção de espermatozoide, levando à infertilidade conjugal, sem dúvida nenhuma. E isso é uma grande preocupação porque ocorre em idades mais jovens. Então, o ginecologista, o urologista deve cuidar rapidamente dessas infecções, dessas doenças sexualmente transmissíveis, para que isso não comprometa o futuro reprodutivo dessas pessoas.